Muito bem. Boa tarde a todos os seres vivos que aparecem aqui nesses Windows do Google Meet, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes, ou não sei mais quais são as terminologias a serem utilizadas, enfim, a complexidade linguística ela é cada vez maior, está sempre em expansão, né? Então, nosso boa tarde, em regra, a todos os seres vivos, digamos assim. Iniciamos hoje, 1º de dezembro de 2021, um outro programa de lições do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, que é vinculado ao curso de Direito do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, mas também é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, o PPGCJ, e também ao PPGDH, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Então, o NUPOD é um grupo para pesquisadores, para estudantes, para profissionais do direito e das áreas afins ao direito, no sentido de que consigamos produzir aqui uma série de debates. E para esse programa, o tema é Direito Penal Econômico e Legislação Penal Especial. Sociedade, economia, crime. Vamos tratar sobre tudo isso nesse programa de lições que se desenvolverá em 10 encontros. Eu vou aqui construir algumas explicações iniciais, depois nós vamos para a metodologia. Então, hoje nós teremos 3 eixos iniciais, digamos assim, explicações, principalmente para aqueles e aquelas que estão chegando ao grupo agora. Depois, a metodologia a ser empregada para esses estudos aqui. E, finalmente, o início dos conteúdos programados para esses 10 encontros, a partir de construções teóricas e depois uma grade tipológica da memória do que hoje nós chamamos direito penal econômico, portanto. Então, esse programa de direito penal econômico ele está dentro da programação do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, que é um grupo de pesquisa registrado no DGP, no Diretório de Pesquisas do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Para aqueles que chegam, eu vou colocar aqui no chat, né, textos explicativos, digamos assim, né, para que possam ter uma noção do que significa NUPOD, a sigla NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Esse grupo de pesquisa ele é inspirado, portanto, em algo que aconteceu entre os anos de 1926 e 1927 na Alemanha. Mais especificamente, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Naquela universidade, no início da segunda metade do século XX, 1924, 1925, um estudante procura a direção da universidade, mais especificamente, coordenação não, procura a direção da universidade e propõe a criação de um instituto. Esse instituto viria a se chamar Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, ou Instituto para Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt. E esse jovem procura a universidade porque ele é filho de um grande industrial da cidade de Frankfurt, e ele informa que o pai dele financiará as pesquisas desenvolvidas por esse instituto. Inclusive, doará um prédio para a instalação desse instituto. Esse instituto passa a ser reconhecido em pouco tempo como a Escola de Frankfurt. E lá estavam autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Otto Kirchmeier, Leo Wollentheim, para além de tantos outros que chegarão depois para fazer parte da Escola de Frankfurt. Como, por exemplo, hoje já numa idade bem avançada, mas aparece lá depois, e bem jovem, um autor chamado Jürgen Habermas, assim como
um autor chamado Niklas Luhmann passa por lá após prestar um concurso para a cadeira que era de Theodor Adorno com a sua morte. Enfim, uma série de autores passam pela Escola de Frankfurt ou pelo Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Então, o NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, é inspirado nesse momento histórico da Universidade de Frankfurt. Assim como eles, nós também temos, digamos assim, um momento no qual nos encontramos. A ideia do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt era reunir esses grandes autores alemães para debater se as ideias construídas e desenvolvidas por aquele autor conhecido como Karl Marx ainda havia sentido na sociedade moderna e contemporânea daquele momento histórico. Após a expansão napoleônica, após a Primeira Guerra Mundial, se ainda havia sentido em debater as construções de Marx sobre sociedade, sobre economia política, etc, etc. Aqui para nós, a ideia é discutirmos, debatermos, estudarmos, pesquisarmos o direito, mais especificamente a memória do direito e o sentido do direito. Qual é o sentido do direito? Inicialmente com essas interrogações. Ou seja, a ideia do NUPOD é partir, portanto, da indagação kantiana sobre o que é o direito, o sentido do direito na sociedade moderna e na sociedade moderna contemporânea, para chegarmos a uma outra indagação, que é a indagação que reputamos aqui extremamente interessante, construída, portanto, pelo pensamento construtivista, estruturalista, funcionalista, crítico, que é como é possível o direito na sociedade moderna e contemporânea. Ou seja, sairmos da indagação que construiu a sociedade moderna, kantiana, como diz Rafael de Jorge, se não falamos a língua de Kant, mas falamos a língua de Königsberg, a cidade onde Kant nasceu e da qual ele nunca saiu, porque nem a Frankfurt ele foi e não conheceu. Imagine Berlim ou outra grande cidade alemã. Ele nunca saiu de Königsberg. Né? Parece Luciano, que passa a ideia de que nunca saiu de Queimada Grande. Parece ainda está em Queimada Grande, a grande metrópole do agreste meridional de Pernambuco, digamos assim. Então, a ideia é sairmos dessa indagação kantiana, percorrermos essa indagação kantiana em todos os estudos que realizamos aqui e chegarmos à indagação construtivista. Como é possível o direito na sociedade moderna e contemporânea? Não apenas imaginarmos e estudarmos e pesquisarmos qual o sentido do direito, mas como o direito é possível. Hoje, por exemplo, nós assistimos uma cena que nos perguntamos como é possível o direito neste país. O vídeo publicado pela Folha de São Paulo de um policial militar que algema um homem negro após uma atuação policial, o algema a moto da polícia militar e o arrasta por uma via pública como se ele fosse um escravo. Como é possível o direito numa sociedade como essa? Como é possível o direito? Então, de qual direito nós estamos falando? De qual sentido do direito que nós estamos falando nesse modelo de sociedade que uma autoridade pública, um agente público se sente no poder de autuar alguém, e aí sim, na legalidade, mas algemar essa pessoa, colocá-la numa moto e arrastá-la por uma via pública como se fosse um caixote e não um ser humano. Como isso é possível no século XXI? Qual o olhar do direito para isso? É sobre isso que nós estamos falando. E, portanto, para sairmos dessa indagação kantiana e chegarmos à indagação construtivista, esse grupo tem como momento, digamos assim, não o inaugural, o inicial, o marco, como dizem os construtivistas, é improvável saber quando tudo começa, assim como é improvável também saber quando tudo acaba. Né?
Mas nós temos aqui um rol de autores dos quais nós sempre partimos para uma série de outros autores. Esse núcleo tem sentido porque ele estuda a memória e o pensamento crítico de Tobias Barreto, como o idealizador, como o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. Ou seja, o autor number one da memória jurídica brasileira. Esse grupo tem sentido porque ele mergulha nas teorias de Kelsen sobre direito, sobre Estado, sobre democracia, sobre sociedade, sobre política, sobre o papel do direito na sua esfera decisional, ou seja, do Tribunal Constitucional nessa sociedade moderna. Esse grupo tem sentido porque ele parte dos estudos de Hayes von Foster, denominados de a criação da cibernética de segunda ordem, a teoria do observador, ou da ordem de observadores, observador de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. O observador como aquele que constrói o saber e o conhecimento na sociedade moderna. Esse grupo tem sentido porque também mergulha nas investigações, nos estudos de George Spencer Brown, autor britânico da primeira metade do século XX, com a sua ideia da teoria da diferenciação, de que tudo, no mínimo, tem dois lados. No mínimo, tudo tem dois lados. E dizia Spencer Brown, um lado bom e um lado ruim. É verdade, e aqui só para nós que eu digo Luciano Nascimento, de que essa teoria de Spencer Brown tem uma exceção, né? De que tudo tem, no mínimo, os dois lados, e um lado bom e um lado ruim. O DVD de Solange Gomes só tem o lado ruim. O lado bom não apareceu, né? Então, é a exceção da teoria de Spencer Brown, digamos assim. Esse grupo tem sentido porque também reúne estudos e investigações no pensamento do professor Niklas Luhmann sobre a teoria dos sistemas sociais e as suas construções de subsistemas, e dentro das suas construções de subsistema, o direito como subsistema do sistema social ou da sociedade moderna, digamos assim. Assim como nas ideias de Rafael de Jorge, com a sua filosofia e teoria do não saber. Para de Jorge, o mundo do saber, o nosso mundo do saber é desse tamanho. E o nosso mundo do não saber é desse tamanho. Ou seja, de Jorge, e aqui são as palavras de Luciano Nascimento, Rafael de Jorge, como provavelmente o último dos construtivistas, é um teórico e um filósofo do não saber. Por mais que adquiramos saber, o nosso mundo do saber sempre será menor do que o mundo do não saber. E rendemos homenagem sempre a Rafael de Jorge. Mergulhamos também aqui, vez ou outra, nos estudos de Michel Foucault, grande autor, e para alguns do pensamento estruturalista ou pós-estruturalista, da escola francesa, etc. Enfim, mas nas suas construções principalmente críticas ao sistema penitenciário, por exemplo. Ou seja, as suas observações e os seus olhares críticos sobre o sentido do cárcere na sociedade moderna. Ou seja, né, Foucault, com a sua construção de quebra do iluminismo, do pensamento iluminista sobre o sentido da prisão na sociedade moderna. Né? E, finalmente, mas não de forma fechada, definitiva, fechada por hora, mas sempre aberta, as ideias de José Calvo González como um filósofo da linguagem do direito, como um teórico da linguagem do direito. José Calvo González, que nos deixou no dia 20 de junho de 2020. Reputamos um dos últimos grandes teóricos da linguagem do direito, da filosofia da linguagem do direito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Málaga, na Espanha. Enfim, partimos dessas perspectivas para construirmos nossos estudos, nossas investigações, enfim, nossas pesquisas. Posto isso, portanto, vamos ao que nós chamamos, portanto, de explicações acerca desse programa. Antes de irmos às explicações metodológicas, explicamos que você que veio para cá, nós estamos no programa que iniciamos hoje e que será em 10 encontros. Se você frequentar 8 desses 10 encontros, você adquire o direito, conquista o direito de, ao final do programa, apresentar um texto
que envolva uma das temáticas desenvolvidas aqui nesse programa de lições, um texto que depois, ao final do programa de lições, faremos uma aula metodológica só como deve ser esse texto, a forma do texto, a escritura do texto, digamos assim, né? Mas o conteúdo, quem vai dar é você, sobre uma das temáticas desenvolvidas aqui. Você apresentando esse texto irá, portanto, para dentro de um livro eletrônico denominado de e-book, em forma de capítulo desse livro. E sobre isso, exatamente, os dois últimos programas que nós tivemos, um sobre ciência da criminologia e o outro sobre sociedade, direito e cinema, sociedade, direito e cinema, aqueles que apresentaram textos para esses dois programas informam que a publicação dos e-books dar-se-á no mês de fevereiro de 2022, conforme me comunicou Linaldo Bezerra, diretor da Plural Editorial, pela qual será publicado, está sendo publicado, pela qual, inclusive, o Nupod tem um selo de publicação, um selo editorial chamado Nupod Publicações, na editora na qual, inclusive, temos um portal, né? Temos um portal em que temos lá professores colunistas, com as suas colunas, que escrevem uma coluna uma vez por semana para o portal Nupod. Daqui a pouco teremos uma outra lista de colunas, essa escrita por estudantes. Nós já temos professores colunistas e daqui a pouco teremos os colunistas estudantes lá no portal da Plural Editorial, no portal Nupod dessa editora, e temos, portanto, o selo Nupod Publicações, ou seja, publicações com ISBN, publicações com conselho editorial, publicações com conselho científico, publicações com depósito da publicação na Câmara Brasileira do Livro, né? Na CBL, ou seja, com todos os cumprimentos do que deve ser um livro em matéria de direito e, portanto, jurídico-científico para ser reconhecido assim, dessa forma. Então, em fevereiro, segundo Linaldo Bezerra, saiu o e-book sobre ciência da criminologia e sociedade, direito e cinema. Aqueles que apresentaram textos, portanto, terão lá os seus textos em forma de capítulo nessa publicação. Muito bem. Também, esses encontros aqui e aqueles que estão registrados no grupo de WhatsApp do Nupod, aqueles que frequentam os programas de lições, também, e permanecem no grupo aqui ativos, com participação, etc., adquiriram o direito também para poderem apresentar uma declaração junto ao curso de Direito do CCJ, o EPB, né, para o cumprimento daquelas horas que todos os cursos de Direito exigem que os estudantes tenham de hora de atividades extra, curso, digamos assim, de atividades de extensão ou de natureza semelhante, e que, portanto, os estudantes têm que cumprir. Portanto, ao final, quando precisam de uma declaração, nós emitimos aqui uma declaração para ser juntada para a comprovação de atividades extensionistas no curso de Direito do CCJ. Isso para os estudantes do CCJ, o EPB, assim como para os estudantes das universidades privadas que estão aqui conosco e de outras universidades também. E que, inclusive, hoje eu tomei um susto quando fui olhar lá o grupo de WhatsApp e tem 108 inscritos nesse grupo. Eu disse, minha nossa! Muito bem. Então, vamos nós. Vamos, portanto, para a ideia desse programa de lições em Direito Penal Econômico. E vamos iniciar, portanto, por uma metodologia aplicada a esses estudos, a essas investigações. Ou seja, uma metodologia direcionada especificamente para o mundo dos delitos econômicos. Ponto capital. Essa metodologia, ela só tem sentido se aplicada a esse mundo dos delitos econômicos. Fora desse mundo, ela não tem sentido algum. Ou seja, a primeira parte dessa metodologia até pode ser que ela possa ser transportada para outros estudos. Mas a segunda parte dessa metodologia não há como ser transportada porque ela foi construída pelos autores especificamente para a ideia da criminalidade econômica, ou seja, a criminalidade envolvendo a divisão dos bens jurídicos no direito, na memória do direito penal ocidental. O que queremos dizer com isso?
Queremos afirmar, portanto, e aqui, se não todos, mas a maioria aqui passou, ou alguns ainda estão passando, pelas disciplinas de direito penal, né? A maior parte dos autores de direito penal interpretam, isso seja no Brasil, na América Latina em geral, Brasil, Argentina, Colômbia, México, e assim como no direito penal da civil law, no direito continental europeu, né? A maior parte dos autores interpretam a finalidade do direito penal como um instrumento de proteção a bens jurídicos tutelados por uma norma. Ou seja, a legitimidade de intervenção penal pelo Estado para o exercício do ius puniendi da CIA, portanto, a partir do momento em que os mecanismos de natureza penal do Estado identificam um perigo ou uma ofensa ou lesão a um bem jurídico. Por outras expressões, nós estaríamos falando de legitimidade do exercício do ius puniendi pelo Estado quando os mecanismos do Estado identificam que uma ação, e no caso do direito penal brasileiro, até 1998, uma ação unicamente humana, a partir de 98, com a Lei 9.605, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, nós temos também a ideia de responsabilidade criminal da pessoa jurídica. Então, e que é um dos pontos da teoria do direito penal econômico. Então, até 1998, nós tínhamos um direito penal da pessoa jurídica, da pessoa física. Aquilo que Franz von Liszt, no direito penal alemão, na escola de Marburgo, chamou de direito penal da subjetividade. Por quê? Porque o auferimento da imputabilidade da ação praticada por um sujeito dava-se pela identificação da categoria de dolo ou culpa nessa ação praticada, ou no campo da culpabilidade inicialmente, e depois, no finalismo penal, no campo do fato típico. Então, o direito penal era um direito penal unicamente da pessoa física. Em 1994, o direito francês reforma o seu código e, assumindo um patrimônio memórico do direito da common law na versão britânica, introduz no direito penal francês a responsabilidade da pessoa jurídica. Ou seja, os entes coletivos agora como sujeitos que praticam ações que lesionam bens jurídicos. No Brasil, a Constituição de 88 traz duas previsões sobre isso. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 173 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. E, portanto, a partir de 98, nós temos dois sujeitos que praticam ações no campo delituoso no Brasil: a pessoa física e a pessoa jurídica, ou os entes coletivos. Ora, então é esse direito que lesiona bens jurídicos. Mas inicialmente bens jurídicos individuais no campo da pessoa física: vida, patrimônio, integridade física, honra, etc. No campo do direito, do que nós chamamos hoje de direito penal econômico, aparece, portanto, o que o pensamento jurídico vai chamar de proteção dos bens supraindividuais ou metaindividuais. A economia, o sistema financeiro, a ordem tributária, as relações de consumo, o meio ambiente, etc., etc. Então, para a maior parte dos autores, quando falamos de direito penal liberal, iluminista, clássico, ou de direito penal econômico hoje, há, portanto, duas categorias de bens jurídicos: os bens jurídicos individuais e os bens jurídicos supraindividuais. E isso, portanto, se para alguns não legitima, mas legalizaria a ideia da intervenção penal pelo Estado para o exercício do ius puniendi. Então, a metodologia formulada para o estudo dessa segunda parte, que é o que nós estamos aqui, ou seja, para um direito penal econômico, que é voltado para a ideia tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, mas para um campo específico, que é o campo dos bens jurídicos supraindividuais,
Essa metodologia formulada, portanto, ela nasce da letra de 2 autores. Vamos a eles, coloco aqui no chat. Nos referimos ao processualista italiano, Chiovenda, e ao autor uruguaio, que escreve fundamentalmente sobre delitos econômicos, mas também tem muitos textos e muitos livros sobre direito penal clássico, iluminista, liberal, o professor Raul Servini. Então, a metodologia ela é formulada a partir dos estudos desses 2 autores. Chiovenda, na sua perspectiva, né, de estudos metodológicos do direito, e Raul Servini, especificamente sobre delinquência econômica. Por isso que eu disse que essa metodologia ela tem sentido unicamente aqui. A parte de Chiovenda, a parte metodológica dos estudos de Chiovenda, possa ser que seja admissível uma transportação para outros estudos. Mas os estudos metodológicos sobre criminalidade econômica de Raul Servini, não há ideia sobre isso. Ou seja, é improvável transportá-la para outros espaços, digamos assim. Então, vamos lá. Quando falamos de metodologia, né, primeiro, sempre recordando aqueles mais jovens que chegaram agora, e muitos aqui estão no primeiro período, a ideia de método lá de 1611, do autor francês René Descartes, com seu livro Um Discurso do Método, ou Discurso sobre o Método, para Descartes e depois para toda uma escola francesa, o método é a busca pelas verdades científicas. O método, portanto, faz com que nós atinjamos as verdades científicas. Essa palavra ela vai para um momento derivativo e, portanto, aparece a palavra de método, aparece metodologia. Se método é uma ferramenta pela qual buscamos as verdades científicas, metodologia seria uma reunião de ferramentas com as quais podemos alcançar essas verdades científicas. E, mais recentemente, na Escola de Coimbra, aparece um autor, professor José Pinto Bronze, com uma tese denominada de metodonomologia. Mas sobre ela eu não vou me referir, mas você pode ir aí no Aristóteles americano e colocar José Pinto Bronze, José Fernando Pinto Bronze, e colocar metodonomologia. E aí vai aparecer uns estudos dele sobre o que é, qual o sentido dessa expressão. E aí você vai se deparar, por exemplo, com um livrinho dele de lições de introdução ao direito, em que ele sustenta essa ideia de metodonomologia para lecionar introdução ao estudo do direito, em um livro que tem aproximadamente 1.220 páginas. Mas você dê uma olhada aí no Google, no Aristóteles americano, e veja o que é que encontra sobre metodonomologia de José Fernando Pinto Bronze. Ora, as ideias de Chiovenda passaram a serem chamadas de método chiovendiano. E o que seria esse método chiovendiano? Consistiria, portanto, em apresentar a memória do fenômeno que nós vamos estudar, primeiramente, levantar uma memória desse fenômeno. O fenômeno aqui é delinquência econômica, delitos econômicos, e, portanto, o Chiovenda vai dizer, se você está no estudo científico, levante a memória do fenômeno que você está observando. Depois de você levantar a memória desse fenômeno que está estudando, realize um estudo comparado desse fenômeno. Ou seja, o fenômeno aqui, ele é inaugurado na realidade jurídico-penal, primeiro, na realidade jurídico-administrativo penal, e depois jurídico-penal-administrativo, e depois jurídico-penal-judicial do direito alemão. Então, levantemos uma memória do fenômeno, que hoje se chama direito penal econômico, a partir do que construíram os alemães. E depois, façamos um estudo comparado. E para nós aqui, um estudo comparado dá-se-á com o que é que o direito penal ou o direito português construiu depois dos alemães.
O que é que o direito espanhol construiu depois dos alemães? O que é que o direito italiano construiu depois dos alemães? O que é que o direito francês construiu depois dos italianos? E o que é que nós, brasileiros, ou o direito brasileiro, construiu depois dos alemães? E, finalmente, a sua renovação de observação, ou seja, a renovação de observação desse fenômeno nas ideias, não sei se estão escutando, mas está passando aqui em frente, perto da minha mãe, inauguração, não sei de que porra é, mas lojão de alguma coisa aqui. Eu não sei o que é isso, não. Olha, eu não estou recebendo esse jabá. Esse jabá eu não estou recebendo, estou dizendo. Isso aqui apareceu por aqui. O carro do ovo, diz Fenelon. E depois, ou finalmente, pelo menos por hora, as ideias de sociologia criminal, de criminologia e de direito penal da realidade americana a partir dos anos 40, dos anos 50, sobre o que os alemães haviam construído, inicialmente como direito administrativo penal, depois como direito penal administrativo e depois como delitos econômicos. Então, segundo o método kiovendiano, primeiro, o levantamento dessa memória sobre o fenômeno, depois o estudo comparado e, finalmente, as críticas e as nossas posições sobre todos esses estudos que realizamos aqui. E, obviamente, as críticas e as posições de todos nós aqui estarão naquele texto, né, que aqueles que decidirem apresentar para se tornar um capítulo de livro desse programa, espero que elas estejam exatamente lá naquele texto. Então, esse é o primeiro ponto da metodologia a ser aplicada aqui, portanto, nesse programa de lições. O segundo momento metodológico pode ser chamado de apontamentos de construção por Raul Servini. Depois, faço a sugestão, vá aí no Aristóteles americano, no seu computer, no seu iPad, no seu tablet, no seu Macintosh, sei lá, mas que porra de nomes desses computadores, desses mecanismos tecnológicos tem. Vá aí, né, e faça uma pesquisa rápida sobre quem é Raul Servini. Assim, no Xiaomi, também no Xiaomi. Ou se você está no seu smartphone Apple 13 Pro, né? Eita, a Apple fez um smartphone com número 13. É inacreditável. E ainda chama de 13 Pro? 13 Pro? Eita, que algo fantástico. Exato, Marina. São os comunistas. Eles também produziram o jogo do Lula lá da Netflix. No Round 6. E foi, João? Rapaz, a Apple é comunista? Não é Apple, mas tipo, a Netflix tem uma série chamada Round 6 aqui no Brasil, né? Só que o correto é Squid Game, que traduzindo vira jogo do Lula. Da Lula, no caso. Mas eu acho que não ia ser um sucesso se fosse o jogo da Lula. Minha nossa, fantástico. Muito bem. Muito bem. Os apontamentos, portanto, de Raul Servini podem ser considerados como estudos e apurações dos fenômenos da delinquência econômica ou da macrodelinquência. Repito, os apontamentos metodológicos construídos por Raul Servini podem ser chamados de estudos ou apurações acerca dos fenômenos ou do fenômeno da delinquência econômica ou da macrodelinquência. E ele nomina esses estudos. Ele diz: em matéria de delinquência econômica, propomos duas análises metodológicas, diz Raul Servini. A primeira delas eu vou chamar de análise clínico-sintomatológica.
A segunda delas vou chamar de análise tomográfica. Então, Raul Servini propõe uma metodologia dual para os estudos da criminalidade econômica ou da macrocriminalidade. Ele vai denominá-la de sintomatológica ou tomográfica. O que é uma análise sintomatológica nas letras de Raul Servini? Seria, portanto, a construção metodológica de observações do fenômeno para se obter uma definição da forma, processos, sintomas e finalidades que envolvem o fenômeno. Repito, sintomatologia ou análise sintomatológica de Raul Servini seria a observação do fenômeno para se alcançar, para se obter, para se buscar uma definição acerca de forma do fenômeno, os processos que envolvem o desenvolvimento do fenômeno, os sintomas do fenômeno e as suas finalidades. Seria isso, portanto. E a análise tomográfica, Luciano? O que seria essa tomografia, digamos assim? Para Raul Servini, a análise tomográfica representa ou é a tradução metodológica da busca pela qual se constrói os mecanismos para o controle penal do fenômeno delinquência econômica. Tomografia, portanto, para Raul Servini, é buscar construir mecanismos esses que possam ser traduzidos como o controle penal dessa delinquência econômica, do fenômeno denominado delinquência econômica ou macrodelinquência. Ou do que ele chama de condutas desviantes, e a partir do que, Luciano? Vai dizer Servini que, a partir de um conjunto de variáveis da economia, desse mundo chamado economia, de um conjunto de variáveis da economia e das complexidades que as atividades econômicas representam. E aqui, quando Raul Servini fala de um conjunto de variáveis e de complexidade das atividades econômicas, ele está falando de mercado financeiro, de sistemas tributários e fiscais, das relações econômicas envolvendo Estado, economia privada, sociedade, consumidor, etc. Ele está se referindo a o que hoje nós chamamos de o paradigma ecológico da economia. Aquilo que vocês comumente ouvem falar de economia verde, né? E que o Brasil foi lá na COP agora, né? Teve lá na Escócia, né? E fez uma série de promessas, né? Que nem o santo acredita naquelas promessas. Imaginem quem estava na Escócia. Nem o santo acredita nas promessas que o Estado brasileiro fez lá na COP 26. Enfim, essa, portanto, é a metodologia que nós seguiremos aqui nesses estudos em 10 encontros desse programa de lições denominado Direito Penal Econômico. Muito bem. Então, já fizemos as explicações, já falamos sobre a metodologia e agora vamos às explicações sobre os conteúdos programados. Okay? Então, vamos lá. Nessa moldura, que nós vamos chamar de moldura teórico e tipológica da memória do direito penal econômico. Porque a ideia é partirmos dos pensamentos, das cognições e das linguagens teóricas construídas pelos alemães inicialmente e depois no estudo comparado e depois aqui no Brasil,
sobre o que hoje nós chamamos de direito penal econômico. Então, primeiramente, as construções teóricas, os autores, que se debruçaram inicialmente sobre o fenômeno que hoje nós chamamos de delinquência econômica ou criminalidade econômica. No caso da Alemanha, autores como James Goldsmith, autores como Maurach, e tantos outros autores. Na realidade do direito português, autores como Jorge de Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade. Na realidade espanhola, autores como José Baggio Fernandes, Silvina Basigalupo, Henrique Basigalupo, Henrique Afitalion, e tantos outros autores. Na realidade italiana, aqui vou render homenagem ao professor Vincenzo Militello, da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Palermo, que estuda fundamentalmente organizações criminosas, que é um dos capítulos que nós teremos aqui nesse programa de lições, mas uma série de outros autores que trabalham com a ideia de economia e crime no direito italiano. Inclusive, tem uma revista clássica italiana que nós passaremos aqui pelos seus estudos sobre economia e reato, economia e crime na realidade italiana. No que se refere ao Brasil, no que se refere à Argentina, por exemplo, um autor clássico da Argentina, o professor Jiménez, o professor Raul Jiménez, que trabalhou tanto em direito penal clássico iluminista quanto em criminalidade econômica, professor Jiménez de Assua, conhecido como Jiménez de Assua, ou Raul Jiménez de Assua, ou o grande Jiménez de Assua. Aqui no direito brasileiro, iniciando como estudos inaugurais do professor Roberto Lira, no final dos anos 50. Na Universidade Federal da Bahia, o professor Gerson Pereira dos Santos, com seus estudos, que inclusive pioneiramente chamou de Direito Penal Econômico, tem um livro sobre Direito Penal Econômico. Em São Paulo, o professor Manuel Pimentel, com o seu livro, com as suas publicações a partir da segunda metade dos anos 70, 1977, 1978, 79. Manuel Pimentel, que foi, inclusive, secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo, e em 1977, dizia Manuel Pedro Pimentel, ou Manuel Pimentel, como alguns gostam, mas Manuel Pedro Pimentel, como dizia ele no final dos anos 70, abre aspas, assistimos à ascensão de uma criminalidade, de uma danosidade social até então sem dimensões. Ela se chama a criminalidade econômica. Ela é muito mais danosa do que a criminalidade clássica ou individual do pensamento iluminista ou liberal, dizia Manuel Pedro Pimentel, mas isso era 1977. Ou seja, façam as contas de quantas décadas atrás isso foi dito por Manuel Pedro Pimentel, alertando, portanto, sobre a danosidade da criminalidade econômica. Muito bem. Ainda no Brasil, autores como João Marcelo de Araújo Júnior, e, salvo engano, você pode conseguir aí, pelo Aristóteles americano, pelo Google, uma versão em PDF sobre estudos pioneiros de João Marcelo de Araújo Júnior, que foi promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E também o último redator da parte especial do Código Penal Brasileiro, ou da reforma da parte especial do Código Penal Brasileiro.
João Marcelo de Araújo Júnior, em 1992, ele publica um livro denominado Dos Crimes contra a Economia. Essa publicação ela se dá pela editora Revan, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, no início dos anos 90. E, em 1996, essa obra ela reaparece, revisitada e atualizada pelo autor, João Marcelo de Araújo Júnior, publicada pela editora Revista dos Tribunais, em São Paulo, com o título de Dos Crimes contra a Ordem Econômica. Nesse livro, seja na primeira versão, seja na segunda versão, mas na segunda versão, bem mais sistematizada, digamos assim, João Marcelo de Araújo Júnior traz propostas inovadoras para o direito brasileiro no campo dos delitos econômicos. Apenas como iniciação, vou citar duas delas aqui. E que a doutrina, aquilo que se chama de doutrina, mas não é a palavra que uso, prefiro a palavra, o pensamento jurídico nacional, do que a doutrina, né? Porque doutrina seja uma palavra que não se coaduna com a pesquisa no sentido científico, a não ser que seja uma pesquisa no campo da metafísica, né? Mas não no campo da racionalidade que quer explicar, né, uma realidade. Então, portanto, utilizamos a expressão pensamento jurídico nacional. O pensamento jurídico nacional rechaçou de imediato essas duas propostas trazidas por João Marcelo de Araújo Júnior. E que nos parece, né, que era de uma assertividade ululante, digamos assim, e que o pensamento jurídico brasileiro não aceitou e chamou ou nominou de propostas inconstitucionais, à luz da Carta de 1988. Eu me refiro à primeira delas, que é João Marcelo de Araújo Júnior dizia: os delitos econômicos, aquilo que nós estamos passando a chamar de direito penal econômico na realidade brasileira, não se adequa à ideia do ius puniendi pela vedação da liberdade, ou seja, a aplicação de uma pena privativa de liberdade àqueles que praticam delitos econômicos, ou seja, aqueles que praticam condutas que trazem perigos ou ofensividades ao sistema financeiro nacional, à ordem tributária, às relações econômicas ou de consumo. E agora, mais recentemente, dizia João Marcelo, ao paradigma ecológico do direito penal ambiental, à luz da Constituição de 88, do parágrafo 3º do artigo 225. João Marcelo de Araújo Júnior, portanto, propusera a ideia de que a pena privativa de liberdade de longa duração não pode ser a pena nuclear dos delitos econômicos. E nas suas letras, por constatações óbvias, à luz da finalidade da pena. Porque no direito penal liberal, nós podemos identificar, e enganosamente na memória do Instituto da Pena, como uma fraude do Instituto da Pena, duas finalidades: a retribuição, o castigo, ou a ressocialização, a reintegração do apenado ao convívio social. E aqui não podemos deixar de render homenagem, antes de fazê-la a João Marcelo de Araújo Júnior, a Manuel Pedro Pimentel. Porque naquele ano lá atrás, em 1977, Manuel Pedro Pimentel escreveu o seguinte, abre aspas: à luz do que vou escrever agora, denominada de delinquência econômica, temos que nos debruçar sobre a ideia da pena acerca desses delitos. Porque no direito penal iluminista clássico liberal, dizia Manuel Pedro Pimentel, a pena não cumpriu com os dois sonhos que ela prometeu. O primeiro deles, o castigo. O segundo deles, a ressocialização. Para Manuel Pedro Pimentel, no direito penal clássico, no direito penal liberal,
da criminalidade individual, da proteção do bem jurídico individual, para Manuel Pedro Pimentel, essa ideia de direito penal nessa categoria de pena não cumpriu com suas promessas. Ela não se traduziu retribucionista e não alcançou resultados com isso, e nem tampouco com a ressocialização. Porque dizia Manuel Pedro Pimentel, é só olhar o índice de reincidência que nós temos na realidade brasileira. Isso era 77. Em 92, João Marcelo de Araújo Júnior vai sustentar, como forma de exercício do ius puniendi, primeiramente, uma pena privativa de curta duração, que ele chamou de choque. 180 dias no cárcere. Não mais do que isso. Pena privativa de liberdade para os sujeitos ativos dos delitos econômicos de 180 dias. Num processo cumulativo, que a segunda fase é, ou ela pode se dar concomitantemente com a primeira, os 180 dias, que é a pena de confisco de bens. O pensamento jurídico brasileiro, que alguns chamam de doutrina, disse: isso é inconstitucional. Notem como o pensamento jurídico brasileiro é cômico. Não pode haver uma pena de 180 dias. Mas pode haver prisão preventiva de quantos dias? Nós temos prisão preventiva nesse país de quantos dias? E prisão preventiva nesse país de quantos dias para garantir o quê? A ordem econômica! A doutrina brasileira, aqueles que gostam de chamar de doutrina, é cômica, é stand-up. Rechaçou a ideia de João Marcelo de Araújo assim. Não, pena privativa de liberdade 180 dias é inconstitucional. Ainda mais cumulativa com a pena de confisco de bens é inconstitucional. Então, aqui só como sugestão, vá ler, né, o curso de processo penal, do juiz federal, professor da Universidade Federal de Alagoas, né, professor Rosmar Rodrigues Alencar, no capítulo sobre a prisão preventiva, né, e a crítica que Rosmar faz a esse instituto. Ou então, dê uma olhada no que construiu. Diz Henrique aqui, o pior é que houve um tempo em que a doutrina doutrinava. Exato, isso era pior ainda. Ou então, vá na Lei 13.964 e o que ela trouxe para o capítulo da prisão preventiva no Código de Processo Penal, se ela não estabelece que o juiz tem que rever a prisão preventiva decretada por ele próprio 90 dias depois. E que, em muitos casos, o juiz não revê. O juiz não revê e a pessoa continua presa. E aí dizia o pensamento jurídico nacional: pena de confisco? Pena de confisco? A Constituição veda o confisco. Uma das penas aplicadas hoje nessa matéria, no direito comunitário da União Europeia, é exatamente a pena de confisco. É exatamente a pena de confisco. Muito bem. O segundo ponto colocado por João Marcelo de Araújo Júnior era de que, para além de uma pena de curta duração e a pena de confisco,
em matéria de delitos econômicos, nós teríamos que inverter a memória do direito penal brasileiro. A memória do direito penal iluminista, liberal, clássico, de um direito penal da subjetividade, é de que quem acusa, a ele cabe o ônus da prova. Quem acusa, a ele cabe o ônus da prova. João Marcelo de Araújo Júnior vai e diz: nós não estamos no direito penal clássico iluminista, nós estamos no direito penal econômico. Nós não estamos no campo dos bens jurídicos individuais, nós estamos no campo dos bens jurídicos supraindividuais, meta-individuais. E, portanto, como o bem jurídico é outro, como o direito penal é outro, não pode viger a ideia ou o paradigma de que quem acusa, a ele resta o ônus da prova. Aqui tem que ter uma inversão do ônus da prova, dizia João Marcelo de Araújo Júnior. Já que, também, nós não estaremos aplicando pena privativa de liberdade de 8 anos, de 12 anos, de 15 anos a esses sujeitos. Ou seja, a inversão do ônus da prova significava dizer, por outras expressões, de que, por exemplo, um servidor público como Luciano Nascimento, que apresenta um nível de vida com um patrimônio que é incondizente com o seu salário, com os seus recebimentos, com a sua receita, com os seus vencimentos. E aí ele está sob uma investigação que envolve isso que nós vamos estudar aqui, chamado direito penal econômico. Então, cabe a Luciano Nascimento, na inversão do ônus da prova, demonstrar ao Estado, no âmbito da investigação, de que todo o patrimônio que ele tem é oriundo dos seus vencimentos de servidor público, que é condizente com a sua vida de servidor público. Se ele não consegue mostrar para o Estado a licitude do seu patrimônio, então há uma inversão do ônus da prova. Se ele não consegue mostrar, então vem a pena de confisco daquela parte que ele não consegue demonstrar que ela é oriunda de atividade lícita do seu exercício funcional. Era essa é uma síntese, portanto, da ideia ou das ideias de João Marcelo de Araújo Júnior sobre os delitos econômicos. O pensamento jurídico brasileiro vai e diz: é inconstitucional. Ora, até 98, nós não tínhamos responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito brasileiro. E passamos a ter com a previsão constitucional de 88, 10 anos antes. É verdade. Vocês podem dizer: Luciano, mas também é verdade que há uma divisão no pensamento jurídico nacional sobre a legalidade da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. É verdade. Há um rol de autores no Brasil que interpreta, à luz do pensamento de Franz von Liszt, de que a pessoa jurídica não pratica ações, e há um rol de que interpreta que sim. Mas essa é uma questão de política criminal, que nós podemos discutir durante aqui, quando passarmos sobre a ideia da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Ora, ideias semelhantes a essa de João Marcelo de Araújo Júnior vão aparecer em 1999 pelas letras de um autor espanhol chamado pelas letras de um autor espanhol chamado Jesus Maria Silva Sanches, uma publicação de 1999 denominada de Direito Penal de Duas Velocidades. A sociedade pós-industrial. Nesse livro, Jesus Maria Silva Sanches vai além de João Marcelo de Araújo Júnior. Sabe o que é que ele diz? A partir desse momento, 1999,
Jesus Maria Silva Santos diz o seguinte: nós abdicamos da pena privativa de liberdade para os delitos econômicos, mas à luz da flexibilização das regras processuais no âmbito econômico, ou da delinquência econômica. Ou seja, ele propõe uma flexibilização dos princípios orientadores do processo penal em delinquência econômica, para o Estado alcançar a condenação, desde que o Estado não utilize a pena privativa de liberdade. Utilize o quê, então, Luciano? A pena de confisco, o sequestro de bens, etc, etc. O pensamento jurídico espanhol não chegou à conclusão de que isso, ou de que essa proposta, ou essas propostas seriam inconstitucionais. Vejam que Jesus Maria Silva Sanches propõe a flexibilização de princípios orientadores do processo penal em delinquência econômica. Ou seja, ele propõe a flexibilização de conquistas civilizatórias. Porque ele interpreta que o direito penal econômico é um outro mundo diferente do mundo do direito penal liberal. E ele enxerga e observa por onde, Luciano? Exatamente pelo paradigma da legalidade da intervenção penal, o bem jurídico. Eu não estou aqui, ou não estamos aqui dizendo que somos favoráveis a esse pensamento de Jesus Maria Silva Santos. Só estamos afirmando aqui que ele existe e que, na realidade espanhola, não se chegou à conclusão sobre uma inconstitucionalidade. Então, nós passaremos aqui por autores, né, por autores brasileiros como esses: Roberto Lira, Gesso Pereira dos Santos, Manuel Pedro Pimentel, João Marcelo de Araújo Júnior e outros autores relevantes na nossa contemporaneidade. Para, portanto, construirmos uma sistematicidade dessas propostas teóricas que constroem o direito penal econômico, a partir da Alemanha, para o estudo comparado à nossa realidade e às nossas posições. Nesse sentido. E aqui, portanto, saindo das ideias teóricas para a estrutura tipológica, o que é que nós veremos, Luciano? Veremos, portanto, os crimes contra o sistema financeiro nacional, na Lei 7.492 de 86, especificamente o artigo 4º dessa lei e o artigo 20 dessa lei, e também o artigo 25 dessa lei, né? As posições desses autores com relação a essa lei e ao sistema financeiro nacional, e a Lei 7.492. Passaremos aqui, portanto, pelo sistema tributário e a ordem econômica, na Lei 8.137 de 1990, os denominados crimes contra a ordem econômica e o sistema tributário. Passaremos aqui, portanto, sobre o paradigma das organizações criminosas na realidade brasileira, com a Lei 9.034 de 95, com a Lei 10.217 de 2001, com a Lei 12.692, a Lei 12.694 de 2012, a Lei 12.850 de 2013, a última lei sobre organizações criminosas no direito brasileiro, né? E os debates no pensamento jurídico nacional sobre a intervenção no campo das organizações criminosas e as decisões judiciais e posições jurisprudenciais do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Passaremos aqui sobre a tipologia denominada de lavagem de dinheiro ou de capitais, né?
na lei originária, na Lei 9.613 de 98, assim como na Lei 12.684 de 2012. Passaremos pela a ideia, ou esse mundo denominado de mercado de capitais, né, e a estrutura normativa correspondente. Passaremos pelos crimes contra a administração pública, lá na parte especial do Código Penal brasileiro, né, do Decreto 2884 de 1940. E, finalmente, trataremos sobre os crimes contra o sistema previdenciário, ou seja, os crimes, né, relacionados às contribuições previdenciárias, ou seja, a ação tipológica do não recolhimento das contribuições previdenciárias como configuração de danosidade a um sistema maior denominado de sistema da Seguridade Social, na parte especial do Código Penal brasileiro e na legislação especial ou legislação extravagante. Então, serão esses 9 capítulos que nós veremos aqui nos 10 encontros que teremos. Portanto, nas construções teóricas e na estrutura tipológico-normativa, portanto, dos tipos injustos, crimes ou delitos denominados hoje de econômicos. Procuraremos ver tudo isso à luz da metodologia proposta, portanto, para esses encontros. Alguma dúvida, alguma indagação, alguma interrogação, alguma inquietação? Nenhuma dúvida, nenhuma interrogação, nenhuma questão. Então, vocês... Mona Lisa diz que não. Então, vocês partem da ideia de que tudo que Luciano Nascimento falou aqui corresponde a realidades? Tem sentido? Diz Ruth e Micaela aqui. Os horários dessas aulas valem para a carga horária das AACCS da universidade? Sim, senhorita. Ao final, se você necessitar, nós emitimos, portanto, uma declaração reconhecida pelo CCJ-UEPB, né, de que você teve um número de horas de atividade aqui nesse programa de lições, como outros estudantes já requereram e apresentaram. O texto para o e-book deve ser apenas relacionado ao direito material ou há espaço para tocar o direito? Não. Direito material e direito processual, ou também a execução da pena em matéria de delitos econômicos. Vai do direito material à execução da pena, passando pelo processo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Muito bem. Já que vocês são as pessoas das certezas, né? Não tem dúvida, não tem nenhuma interrogação, nenhuma inquietação, né? Já que vocês são as pessoas que dormem o sono dos justos, né? Que nada lhe atinge, né? Olha aqui, Joelson, esse programa vai ser show de bola, já pensando em indagações para o artigo. Muito bem. Angélica Vanessa, obrigado, Angélica. Muito bem, jovens. Então, esse foi o nosso primeiro de 10 encontros. Lembre-se que tem um jovem aqui chamado Bruno Farias, que já concluiu o curso, mas continua conosco aqui. É um dos antigos nesse grupo também, né? Ao lado de Raniele Andrade, ao lado de Joelson, ao lado de João Pedro, né? Que é lá da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, né? Da região conhecida como a Califórnia brasileira, né? Dado por ali e tal, assim como Petúnia, que, se eu não me engano, é da Universidade Estadual do Maranhão, é isso, Petúnia? Se eu não me engano, nós temos aqui estudantes da Universidade Estadual de São Paulo, Universidade Estadual do Maranhão, além das universidades privadas aqui da Paraíba, da Universidade Estadual, também da Universidade Federal da Paraíba, enfim.
Muito bem. Esse foi, portanto, o primeiro dos 10 encontros que teremos em tese, né? Porque possa ser que eu morra daqui a pouco e aí nem o segundo vai acontecer. Imagine o 10º, né? Então, não há garantia alguma. Então, finalizamos o primeiro... sim. Maria Helena, boa noite. Ainda não estou alocada no grupo do WhatsApp. Poderia enviar o convite? Muito bem, Maria Helena. Me envie um WhatsApp que, inclusive, aí eu peço para o pessoal lhe adicionar no grupo e você recebe todas as comunicações, digamos assim. Muito bem. Muito bem, jovens. Encerramos por hoje, né? Por hoje o primeiro encontro. Espero e farei os esforços para nos encontrarmos na próxima quarta-feira, portanto, aqui das 17h, em regra, às 18h30. Hoje finalizamos por volta das 18h20. Penso que tem alguns estudantes aqui do CCJ que tem aula à noite, a partir das 18 horas. Né? Então, será essa a regra, das 17h às 18h20 e 18h30. Então, grande abraço a todos e todas e encerramos por aqui. Até mais, boa noite. Até mais, professor. Boa noite.